A gente tem trabalhado um pouco aqui na nossa comunidade as parábolas de Jesus. Alguém já sabe quantas são as parábolas? Eu dei essa tarefa. É um par delas, né? Parábolas são verdades paralelas, parábola. Verdades que são jogadas dentro de fatores históricos possíveis. Nem sempre as parábolas foram acontecimentos, mas são possíveis acontecimentos. E eles ilustram, ou elas ilustram, o que poderia ser de uma realidade. Hoje nós queremos tratar Mateus capítulo 20, a parábola que fala de um trabalhador, de um dono de uma propriedade, um dono de uma vinha. Wildo, sobe aqui para mim um pouquinho essa cadeira. Eu tenho sentido um pouquinho de... Tá bom. De tontura. Acho que a pressão tem subido, mudado um pouquinho, então agora eu preciso estar mais ancorado. Tá bom. Jesus propôs uma parábola sobre a recompensa para o trabalho no vinhedo, em Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Essa história está escrito com E e não história, porque necessariamente não teria acontecido. E aí é um fato que pode acontecer. Não foi um evento histórico com H, mas um evento histórico que pode acontecer ou pode não ter acontecido. É uma história de um nó na mente da meritocracia deste mundo caído. Há sempre alguém questionando a justiça no espectro da graça. Como alguém é galardoado? No mundo em que vivemos, as pessoas são assalariadas de acordo com certos padrões de competência, de desempenho, que mais? Me ajudem aí. Função. E isto gera aquele maior ou menor. Nós temos uma certa dificuldade com isonomia, com o mesmo salário para funções diferentes. E temos muito problema com essa questão. E Jesus vai contar esta parábola para mostrar o que é o reino dos céus. E vamos ler aqui juntos os versículos 1 e 2 de Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Este senhor, dono da vinha, ele aqui faz um contrato. O contrato é 1 denário por dia. O denário era a moeda utilizada na época que dava condições à família viver de modo adequado. É um salário justo
e adequado para a época. E ele assalariou por 1 denário aquele grupo das 6 horas. Ele veio de madrugada. Tem uma coisinha assim para a gente lembrar que a madrugada é o lugar da ressurreição. Nós temos aquela alegria da madrugada, que à noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela madrugada. Pode ser que aqui tenha uma espécie de luz para o povo da redenção. Esta parábola é a continuação do discurso sobre recompensas no final do capítulo 19, onde Jesus, diante da reação do jovem rico, fala aos discípulos da impossibilidade dos ricos entrarem no reino de Deus, confiando nas riquezas. E ilustra a verdade de todos os verdadeiros discípulos serem recompensados. Todavia, a ordem das recompensas será determinada pelo próprio Senhor no espírito em que o discípulo serviu. Aqui tem uma coisinha. Ninguém no reino de Deus vai deixar de ser recompensado. Mas o que vai determinar a recompensa, nós vamos pensar no tribunal de Cristo, onde todos nós compareceremos para prestar contas do bem ou do mal que fizemos no nosso corpo, é através do Espírito como fizemos as coisas. Não é o tanto que fizemos. Não é a quantidade de tempo que servimos. É em que espíritos nós estamos servindo. De esnobar, de exibir, de mostrar-se melhor do que os outros, ou servir na humildade, dependendo da graça de Deus. Esse que vai dizer. Para mim, o galardão no reino dos céus não é um general de 3 estrelas, ou 4 estrelas, ou 5 estrelas. É um general que vive como soldado, que tem a postura de um soldado e não de um comandante superior. Tem a ver com o caráter de Cristo, que sendo Deus veio lavar pé. E não veio lavar pé de modelos de alta performance. Veio lavar pé de traidor. Porque Jesus lavou os pés de Judas. Veio lavar pé de arrogante discípulo, como Pedro. E este acocorar-se de Jesus reflete o estilo de como nós vamos servir a Deus. A parábola descreve um fazendeiro que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Estes vinhateiros costumavam contratar as pessoas por 1 denário ao dia, um salário razoável naquele momento. Digamos que eles começavam a trabalhar às 6 horas da manhã e trabalhavam de sol a sol. 12 horas de serviço é o mais comum dos trabalhos ainda hoje no mundo inteiro. Nós temos uma jornada de 8 horas
mas em outros países mais desenvolvidos as pessoas trabalham mais e outros trabalham menos. O fato é que naquela época um trabalho era de sol a sol. Saindo pela terceira hora, vamos lá? Mateus 23 e 4. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Ou seja, às 9 horas da manhã, que são a terceira hora, eles contam o horário, primeira hora, segunda hora, terceira hora, 6 horas, 7 horas, 8 horas, não, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Primeira hora, das 6 a primeira hora, 7, 8, 9. Era assim que eles contavam a hora. Saindo pela terceira hora, era 9 horas da manhã, o fazendeiro encontrou outros trabalhadores desempregados, desocupados no mercado. Neste caso, não houve acordo de gestão trabalhista e eles foram se esmerar apenas com a palavra de que o Senhor lhes daria o que fosse certo, fosse justo. Você presta atenção que no versículo 2, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Esse estava o contrato trabalhista implícito. No segundo caso aqui, ele diz assim: ide vós também à vinha e vos darei o que for justo. Ok? O dono da vinha tinha pressa em terminar a labuta. E vamos ler os versos 5 a 7. E tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então ele disse a ele: ide também vós para a vinha. Então agora nós temos o horário do meio-dia, a hora sexta, o horário das 3 horas da tarde, a hora nona, e o horário das 5 horas da tarde, a hora 1/10. Se você contar esses horários, você vai descobrir uma coisinha bem interessante. 6, 9, meio-dia, 3 e 5. 5 é o número da graça. Se você for estudar a Bíblia com cautela, você vai descobrir sempre que o número 5 é o número da graça. Estes horários aqui estão apontando para o Deus da graça, que sempre vai tratar com cada um segundo a sua graça. Ao meio-dia e às 3 da tarde, o fazendeiro contratou mais homens com base em que lhe daria um salário justo. Às 17, ele encontrou mais homens desempregados. Eles não eram preguiçosos, queriam trabalhar, mas não conseguiram encontrar serviço. Então ele os enviou para a vinha sem qualquer discussão sobre pagamento. Eles não perguntaram: quanto é que o senhor vai nos pagar? Eles confiaram no dono da vinha, ele ia pagar o que era justo. É importante notar que os primeiros foram contratados como resultados de um acordo salarial. Todos os outros deixaram a questão do pagamento com o proprietário. Versículo 8
Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo aos primeiros. Você sabe que existe uma regra no reino de Deus: os últimos serão os primeiros. Ele começa dizendo: começa com os últimos. Vá de trás para frente. O reino de Deus sempre pega as coisas de trás para frente. O reino de Deus é de cabeça para baixo. Ele nos desarraiga desta terra, onde nós estamos com a cabeça para cima, e nos arraiga nos céus, onde nós ficamos de cabeça para baixo. Quando os cristãos foram chamados de aqueles que puseram o mundo de cabeça para baixo, não é que o mundo ficou de cabeça para baixo, é que os cristãos ficaram de cabeça para baixo. Ou seja, eles têm as suas raízes fixadas no parâmetro divino e não no parâmetro da terra. Eles têm uma outra concepção do que são os valores que vão estabelecer o pagamento, não segundo as regras deste mundo. E é importante notar que os primeiros foram contratados como resultado de um acordo salarial. Tem o salário, mas os outros foram contratados segundo a vontade do proprietário. E isto significa que eles tinham que confiar que ele não iria ser injusto. Ele manda chamar de trás para frente. A lei mosaica dizia que o pagamento dos jornaleiros não pode ser retido até o dia seguinte. Alguém pode pegar aí Levítico, capítulo 19, versículo 13. Vamos ver se aparece ali Levítico, ó. Não oprimas o teu próximo, nem roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Era claro na lei que o salário do jornaleiro tinha que ser pago cada dia. Tem muita gente que contrata pessoas para trabalhar em casa e retém o salário da pessoa. Não pode. Segundo a lei mosaica, não pode. Tem que ser pago cada dia. Vamos ver um outro texto que está aqui apresentado, que é Deuteronômio capítulo 24, versículo 15. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Neste mundo nós temos que fazer as regras cumprirem segundo as leis deste mundo e temos que pagar salários justos a quem trabalha. Agora, depois disso, no final do dia, o agricultor instruiu ao seu gestor que pagasse os trabalhadores, começando com os últimos contratados, vindo até os primeiros. Desta forma, os primeiros homens contratados veriam o que os outros receberam. Agora começa a questão do que é o reino de Deus. Vamos ler os versos de 9 a 12. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Não é justo! Logo vem o grito: não é justo! Por que não é justo?
O que não é justo aqui? Hã? O combinado não é caro, é? O que foi combinado? Um denário. E agora? Os meritocratas ficam igual biruta tonta. Aí bate daqui, bate lá, vai criar sindicato, vai criar não sei mais o que, vai fazer tudo. É porque não pode, não põe, isso não está certo. Não está certo o quê? Eu não contratei com você um denário? E se eu quero dar 2 para o outro, é da sua conta? Ó a justiça própria. Onde ela manifesta? Uma vez um cara quase me bateu por causa desse texto. Eu digo, mas rapaz, não fui eu que escrevi não. Foi Jesus que falou, não tem nada a ver com isso. Só que eu creio igual ele. O pagamento para todos foi igual, 1 denário. Os que começaram às 6 da manhã pensaram que receberiam mais, mas não. Eles também receberam 1 denário. Agora eles ficaram amargamente ressentidos, afinal haviam trabalhado mais e duramente o calor do dia. Como poderiam receber o mesmo que aqueles que só trabalharam 1 hora? Isso não é justo. Isso não é justo. Vamos lá, versos 13 e 14. Mas o proprietário respondendo disse a ele: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. O que está em jogo aqui? É o trabalho ou é a vontade do dono? É o trabalho ou é a soberania de Deus? Se eu quero dar, o que você tem a ver com isso? A graça, ela é ofensiva ao mérito. A graça deixa o mérito com raiva. Deixa o meritocrata fula. E ele não consegue celebrar. Os 2 filhos da parábola, chamada parábola do filho pródigo, ela trabalha a mesma questão. O filho caçula vai diante do pai, pede a herança. Ele não tinha direito à herança, mas o pai deu. O filho vai e acaba com a herança, esbanja, acaba tudo. E quando ele volta, reconhecendo que ele tinha pisado na bola, o pai faz uma festa, o pai dá uma roupa nova para o cara, porque o pai dá anel no dedo, o pai põe sandália nos pés, manda matar o bezerro cevado, chama os músicos para fazer o baile. É uma festa, mas o filho mais velho, esse não entra na casa, esse não participa da festa. Ele ficou do lado de fora, absolutamente rancoroso. E outra coisa que me chama a atenção é que aquele filho mais velho, justo, íntegro, trabalhador, ele diz assim: eu sempre trabalhei para você, você nunca me deu nenhum cabrito para me alegrar com os meus amigos, e vem esse teu filho que gastou tudo com meretrizes, e o senhor dá uma festa para ele.
Você vê que o discurso dele é um discurso amargurado. Este cara, ele é exatamente o que o religioso faz normalmente e o que o meritocrata faz. Ele não consegue celebrar a vida e a restauração dos outros. E ele não celebra nem a comunhão com o pai dele. É uma pessoa absolutamente voltada para si. Não se alegra, não tem alegria. A festa de restauração era a festa de alegria, mas ele não se alegra. Para ele é mais importante o dinheiro do que as pessoas. Esse é o tipo de gente mais difícil de conviver. É aquele que valoriza mais o ter do que o ser. Está preocupado com centavos e não com as pessoas. É uma gente medíocre, adoecida até a medula. Não vê a importância do que é ser gente. A importância que ele dá é em patrimônio, não é em pessoas. Isso é diabólico, é deletério. Ontem nós tivemos aqui uma cerimônia não foi enterro porque não procedeu ainda o enterro, mas o irmão Miguel Bulgakov, que morreu no dia 27 de junho, lá nos Estados Unidos, ele queria muito ser enterrado aqui no Brasil. Mas para trazer o corpo, é um negócio complicado. E a esposa fez de tudo, mas o mais razoável foi trazer as cinzas. E ontem nós tivemos aqui um culto de gratidão e a família estava agradecendo a Deus pela vida do Miguel. E uma palavra que foi vista, e alguns deram aqui, que o Miguel não deveria ter chamado Miguel Bulgakov, mas sim Miguel o Generoso. Várias pessoas contam as histórias da generosidade dele, o que ele fazia com o dinheiro que lhe chegava às mãos, como ele gostava de abençoar outros. Eu mesmo sou fruto disso, ele me deu um carro uma vez. Eu tinha que fazer um casamento em São Paulo, meu carro estava com problema, eu não podia ir. Quando eu encontrei com ele no centro da cidade, e ele disse, onde é que você está vindo? Eu digo, eu estou vindo da oficina do Marink Góes, porque eu preciso ir fazer um casamento lá em Pompeia, e eu estou sem carro. Eu preciso ver, amanhã eu vou ter que alugar um táxi para ir. Ele disse, não, eu tenho um carro lá. Eu posso lhe emprestar. Eu digo, eu não gosto de andar em carro emprestado, porque esse carro bate e tem problemas, eu não gosto de carro emprestado. Ele disse, não, eu vou mandar o Eduardo levar o carro lá na sua casa. E levou o carro lá, era um Del Rey, que estava com 5.000 quilômetros. Quem foi dirigindo foi o irmão Joaquim Scarpim. Nós fomos lá para Pompeia fazer o casamento. No domingo, nós chegamos aqui, eu tinha que lavar o carro e depois botar combustível e dar. Eu encontrei com ele, disse, amanhã eu te entrego o carro lá na sua casa. Ele disse, que carro? Eu digo, o carro que você me emprestou para ir, porque eu não lhe emprestei carro. Eu te dei um carro. Eu digo, você está louco, rapaz? Você não pode fazer isso. Ele disse, quem disse que eu não posso? Eu digo, você nem consultou a sua família, você tem mulher e tem filhos?
Você nem consultou sua família? Ele disse, eu não consultei carne e sangue. O carro é seu. Pode transferir o documento. Eu digo, eu não vou fazer isso, então eu transfiro. Mas isso não foi comigo, foi com muita gente. Ele tinha uma generosidade. E nós temos, muitas vezes, vemos uma pessoa que tem condições de ajudar e não ajuda. E aqui ele está mostrando uma questão do que é a generosidade da graça. Onde é que eu estou? Nós, na resposta do agricultor a um deles, encontramos as lições permanentes da parábola. O primeiro ele disse, amigo, não estou fazendo nada errado. Você não concordou comigo por um denário? Não estou sendo correto com você? Pegue então o que é seu e siga o seu caminho. Desejo dar a este último mesmo que a você. O primeiro trabalhava por um denário por dia e recebeu o salário acordado. Os outros se lançaram na graça do fazendeiro e obtiveram graça. A graça é bem melhor do que a justiça. É melhor deixar nossas recompensas ao Senhor do que fazer barganha com Ele. Está aqui nas tuas mãos, o Senhor vai cuidar de tudo. Verso 15. Porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou não são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Não é lícito fazer o que desejo com as minhas próprias coisas? A lição clara nesta parábola é que Deus é soberano. Ele pode fazer o que quiser com o que é seu. E o que ele se agrada sempre será certo e justo. Então o fazendeiro acrescentou, ou os meus olhos são maus, seus olhos são maus porque eu sou bom. A grande dificuldade que nós temos é com a bondade de Deus. Francisco, o motoboy. Vocês já ouviram falar nele? O motoboy? Francisco, já ouviram falar no Francisco, o motoboy? Quantos aqui já ouviram falar? Deixa eu ver. Eu estou vendo que tem muita gente que nunca ouviu falar no motoboy de São Paulo. Onde é que ele está, irmão Silas? Está na cadeia lá em Taubaté. Francisco, o motoboy que matou não sei quantas moças lá no... Lembram-se dele? Agora vocês lembraram, não lembram? Ah. Pois bem, o Francisco, ele criminoso. Está condenado. Está na cadeia. Não sei se são 17 moças que ele matou. Mas chegou lá na cadeia de Taubaté, fitas, cassetes, da primeira igreja batista em Londrina, da pregação do Evangelho. Agora, eu não sei por que razão, Francisco creu. Ele me escreveu uma carta, contando da sua experiência com a palavra de Deus. Mais tarde um repórter foi lá na cadeia fazer uma entrevista com ele. E ele disse uma coisa, e aí ficou um mês a turma discutindo isso.
Quando ele diz, quando eu morrer eu vou para o céu, porque Jesus me salvou. Eu vi uma reportagem na TV, acho que foi a Bandeirantes. A turma se execrava. Como é que pode um criminoso ir para o céu? Ele tem que cumprir a pena aqui na terra. Ele é criminoso, ele vai ter que cumprir. A justiça tem cobra e ele vai ter que cumprir. Ele é criminoso, mas ele foi salvo. Mas na nossa cabeça ele tinha que ir para o inferno. Não é justo! Como é que não é justo? Jesus não pagou a conta? Como é que chama aquele cara que matava lá nos Estados Unidos? Não, não é o Manson, não. É um garoto que matava e comia os adolescentes. Ele fazia... Não. Ele matava os adolescentes e colocava no freezer e comia a carne dos adolescentes. Foi na década de 70, por aí assim. Depois ele foi condenado à morte, à cadeira elétrica. Mas nesse período, o Charles Colson pregou o evangelho para ele. Charles Colson foi um ex-secretário da Justiça americana no tempo de Nixon. E foi depois preso e condenado por causa de problemas políticos. E Charles Colson foi convertido dentro da cadeia e ele tem um ministério, acho que ele morreu ano passado, aos quase 90 anos. Ele tinha um ministério com prisioneiros. Ele trabalha a missão de restauração, de pregar o evangelho aos prisioneiros. Ele pregou o evangelho para esse cara, eu não estou lembrado o nome dele, e ele foi convertido. No dia da morte dele, no dia que ele foi condenado lá para sofrer, veio o capelão, que ele tem direito, o capelão veio, ficou do lado dele, e o capelão conta essa história, foi gravado pelo capelão, ele dizendo assim: eu morro e é justo, a minha condenação é justa, porém eu vou para a casa do meu pai, porque é graça. Isto é ofensivo. Nós queríamos que ele fosse para o inferno, porque nós não entendemos o que é graça. Ele diz, é justo a minha condenação. Mas você não pode desfazer o que Jesus Cristo fez. Porque o que Jesus Cristo fez é graça. E na graça, não é que ele passa por cima da justiça. Não. Ele recebe o castigo da justiça sobre si. Porque o que eu tinha que padecer como réu, ele recebeu em seu próprio corpo para me justificar e me fazer isento da condenação da justiça. Ele não passou por cima da justiça. A justiça exige a pena de morte, então tem que morrer. Só que nenhum advogado faz isso. Os advogados defendem o direito do réu à custa dos seus salários, mas se o réu for condenado, o advogado sai de cena e o réu tem que pagar a pena. No caso de Cristo, ele advoga a causa, o réu é condenado, ele paga a pena e nos solta da condenação. Isso não cabe na cabeça de nenhum filho da Babilônia, de nenhum filho deste mundo. Não cabe, porque graça
ela é ofensiva ao mérito. Essa questão expõe o traço egoísta da natureza humana. Os homens das 6 horas da manhã conseguiram exatamente o acordo, mas ficaram com ciúmes e inveja, porque os outros receberam o mesmo salário, trabalhando menos horas. Como assim? Como assim? Como assim? Primeiro que os dedos não são iguais. Como assim? Muitos de nós temos que admitir que isso parece um pouco injusto para nós. Isso só prova que no reino dos céus devemos adotar um novo tipo de pensar. Devemos abandonar nosso estilo ganancioso e competitivo e pensar como o Senhor. As regras que governam o reino dos céus, o reino de Deus, não são as mesmas que gerenciam este mundo da meritocracia. O galardão no céu nada tem a ver com as medalhas de honra ao mérito. O fazendeiro sabia que todos esses homens precisavam de dinheiro. Então os pagou de acordo com a necessidade e não com ganância. Ninguém recebeu menos do que merecia, mas todos receberam o que precisavam para si e as suas famílias. Porque o único que merecia receber um denário foi aquele que recebeu por contrato. Os outros não mereciam. Não é porque eu mereço. Isso ofende a gente. Ofende quem tem. A lição, de acordo com James Stewart, é que a pessoa que pensa em negociar a recompensa final estará sempre errada, pois a benevolência de Deus sempre terá a última palavra incontestável. Quanto mais estudamos a parábola sob esta luz, mais percebemos que não é apenas justa, é eminentemente graciosa. É justa porque pagou justamente aqueles que ele contratou por sua justiça, mas é muito mais, ela é graciosa, porque ela dá àquele que não merecia, tanto quanto aquele que merecia. Aqueles que foram contratados às 6 horas da manhã deveriam ter contato com uma recompensa adicional por servir o seu Senhor tão maravilhoso durante todo o dia. O maior salário que o servo de Cristo pode ter é o privilégio de ter sido escolhido para servir. Eu considero que se eu tivesse vivido só 20 anos no ministério, era bem diferente de ter um ministério de 50 anos. Eu tenho um privilégio de poder estar no ministério há tanto tempo. Isso vale mais do que tudo que eu ganho. É de poder estar servindo ao meu Senhor com alegria, porque a Ele é que eu sirvo. Se eu puder explicar isso de modo de tempo. Aquele que trabalhou das 6 às 6 teve mais tempo de servir ao seu Senhor do que aquele que trabalhou só 1 hora. Há um patrimônio maior por trás disso. Não é o quanto vai levar de vantagem, mas o quanto pode usufruir do serviço para a glória do seu Senhor. O galardão não é um prêmio por uma conquista pessoal no reino de Deus, mas a recompensa pela renúncia de viver de si e para si mesmo. Não é o tanto que faço por mim mesmo, mas o tanto que dependo da suficiência de Cristo. Essa conta aqui é uma conta boa. Não é o tanto que eu faço,
mas o quanto eu dependi dele. Como é que você vai entender o galardão no céu? É pelo tanto de trabalho que você fez e realizou, ou pelo tanto de dependência que você teve do Senhor, para que o Senhor fizesse através de você? Acho que é esse o raciocínio. A vida cristã autêntica, a vida não sou eu vivendo, mas é Cristo vivendo em mim. Não é o que eu faço, mas o que Cristo faz em mim e através de mim. Portanto, o galardão não se trata de uma comenda por meus méritos, mas a recompensa pela minha total dependência da plenitude de Cristo em mim. Isto é desconcertante para quem está cheio de si. É o quanto eu dependo de Cristo para que Ele seja glorificado. Não desconcerta a gente? Hã? Mas eu fiz, ótimo. Mas quem foi que fez? Foi Ele em você e através de você? O apóstolo Paulo disse algo neste sentido que pode nos ajudar na correção desta mentalidade de benemerência pessoal. Quando ele nos fala aqui em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A princípio, aqui a gente vê Paulo se comparando com todos os apóstolos do Senhor, e ele diz uma coisa que parece muito arrogante. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Aí ele faz a correção não fui eu que trabalhei, foi a graça de Deus em mim que fez isso. Se você for contabilizar o que está escrito, eu não sei o que foi que Pedro fez, não sabe, o que está escrito no Novo Testamento. Onde Pedro esteve, onde Paulo esteve, onde João esteve, onde Paulo esteve, onde Matias esteve, onde Paulo esteve. O que está escrito no Novo Testamento? Aquele Paulo era um negócio. O homem tinha rodinha nos pés. Ele, lá de cima da Turquia, lá na Capadócia, descia para cá, para a Europa. Alguns dizem que ele foi até a Espanha. O homem caminhava que nem notícia ruim, mas só para dizer notícia boa. Andava por tudo que era canto. Ele dizia, eu trabalhei muito mais, mas não fui eu não, fique sabendo, foi a graça de Deus comigo. Isso corrige tudo. Não vou receber mérito por ter sido isso. Eu vou receber simplesmente a glória do Senhor manifesta em mim. Vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora a gente tem uma mania de esnobar, né? Eu pelo menos tenho. Paulo não foi um super-herói ou um semideus, mas um homem fraco, dependente da graça de Deus apenas. O seu triunfo não estava em suas conquistas pessoais, mas em sua dependência da graça. Mesmo trabalhando mais do que os outros, não era o principal dos apóstolos, mas o último. Ele chega a dizer, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Esta é a norma que calibra a experiência da fé cristã. É você ir para o último da fila. Aí nós temos Mateus 20, 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Onde é que fica a escolha? Exatamente na última da fila.
Nesse reino nosso aqui, os menininhos estão sempre querendo chegar no primeiro lugar. Se você solta, a competição é para ser o primeiro, sentar no primeiro banco, é ser o... Quer sempre estar lá na frente. Ganhei. O Felipe, meu neto, pega a corrida comigo. Nós vamos correr. Se eu ganho, ele não fica bem de vida. Ele fica irritado. Aí ele diz assim, mas sua perna é maior que a minha, por isso você ganhou. Aí vai contar. Agora quando ele ganha, ele fica feliz. Então eu faço ele ganhar todas as vezes. Mesmo porque eu já não posso competir com ele em certas carreiras. E o coração já não permite tanto esforço assim. Mas ele ganha, fica feliz. Esse é o nosso reino. Agora, no reino de Deus, o Criador do universo, o Senhor de toda a glória, ele desce e a última cena dele antes da cruz é acocorado lavando pés. Então isso mexe com o parafuso. Esta é a norma. Jesus fechou a parábola com as palavras, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. As mesmas palavras que ele havia dito em Mateus 19:30. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E aqui neste contexto é a história do moço rico. Moço rico. O que o moço rico fez? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Olha que absurdo de pergunta. O que você faz para herdar? Nada. Para herdar você tem que ser herdeiro, tem que ser filho, ou tem que alguém ter dado a herança para você. Você não pode fazer para herdar. Aí ele disse, tudo bom, cumpra os mandamentos. Quais? Aí Jesus colocou só os mandamentos horizontais. Você sabe que os mandamentos são 4 verticais e 6 horizontais. Aí Jesus disse, não adulterarás, não furtarás, honra pai e mãe, não cobiçarás. Botou todos assim nessa ordem. E aí ele disse assim, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, desde menininho. Aí Jesus disse, então, vamos fazer um mandamento vertical. Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Jesus colocou um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Botou aqui, não terás outros deuses diante de mim. O Deus dele era o dinheiro. Aí o cara saiu, sem graça, sem jeito, foi embora. E aí os discípulos ficaram, e agora? E Jesus disse assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Pedro ficou logo esquizofrênico. Como pode ser isto? Jesus diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mas é mais difícil um rico que confia nas riquezas entrar no reino de Deus do que esse negócio de passar um camelo. Aí tem uma série de conversas que o camelo era aquela portinha, mas de qualquer forma. Para mim o camelo é o camelo mesmo, se era um cordão, se era isso, aquela história, é um camelo mesmo e o fundo da agulha é o fundo da agulha. Que é impossível. É impossível alguém que confia na riqueza entrar no reino dos céus. Porque está fazendo da riqueza o seu Deus. Confiança é assunto de Deus. Lamentavelmente só apareceu no final da Segunda Guerra Mundial que puseram In God We Trust.
na moeda americana. Em Deus nós confiamos, porque até antes não tinha. Eles puseram isso para enganar trouxa. E na verdade que não é in God we trust, é in gold we trust. É no dinheiro nós confiamos, no ouro nós confiamos. Porque é isso que o homem confia, é no ouro, no dinheiro, na posse, não em Deus. Agora, em quem você está confiando? E a hierarquia de que Jesus colocou é: os últimos serão os primeiros. Haverá muitas surpresas em matéria de recompensas. Alguns que pensam que seriam os primeiros e serão os últimos, porque o seu serviço foi inspirado pelo orgulho e pela ambição egoísta. Outros que servem por amor e gratidão serão altamente honrados. Se quisermos ser úteis no reino dos céus, precisamos depender totalmente da graça de Deus e nos colocarmos no último lugar da fila. Que seja assim, para a glória do Cordeiro. O Senhor trate conosco. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.